Bom, estamos de volta aqui no canal Doc Aline em Ação. Estive um tempo me recuperando de uma lesão, mas agora eu vou voltar com os nossos temas de prevenção, falar um pouco também de prática esportiva, mas hoje eu estou vestida a caráter. Por que será? Nós vamos falar do tabagismo, tá? E vamos contar um pouquinho da história do tabagismo para a gente entender há quanto tempo já se fuma na história da humanidade. E eu estou vindo direto do tempo das diligências. Quem nunca viu um bom filme de faroeste, lá está presente uma grande quantidade de cigarro, né? É quase icônico ver um filme de faroeste e não ver lá um mocinho ou mesmo o bandido com o seu cigarro na mão. E há quanto tempo será que se fuma aproximadamente? Bom, a primeira coisa é a gente tem que entender o termo tabaco. Aceita-se duas origens principais, embora existam outras teorias, mas o termo poderia vir de tabac, que é um termo árabe, que significa várias plantas medicinais, ou então tabago, que seria um cachimbo em forma de Y. Bom, indícios arqueológicos já mostram que há aproximadamente 8.000 anos ou até mais, nas nossas sociedades indígenas americanas, né? Os maias, incas, astecas começaram a fumar com o intuito de prática medicinal, usando aquela fumaça como uma forma de melhorar a saúde, né, de alguém que estivesse enfermo, então com fins medicinais ou então em práticas mágico-religiosas. E como que era feito isso? Eles usavam folhas de junco, tubos de cana e começou a se difundir esse uso nessas sociedades americanas, né, há 8.000 anos atrás. E a partir do século XVI, com a chegada dos europeus nas Américas, o fumo, então, foi levado para a Europa. E lá começa-se a produção em larga escala, o que se chama de fumicultura, que seria a cultura da Nicotiana tabacum, que é a planta que vai, então, ser usada na produção de cigarro e outros produtos derivados. Aqui no Brasil, a região sul é a região que mais tem a produção da Nicotiana tabacum, né? Uma grande quantidade de famílias dependem dessa produção e vai desde do plantio, colheita, preparo do solo, né? Secagem. Enfim, quantas famílias dependem da fumicultura para um produto que no final é um produto nocivo à saúde. E é por isso que é tão importante todas essas campanhas que nós temos no Brasil, né? Todas essas orientações médicas, quantos vídeos no YouTube, e eu sou muito a favor de vocês procurarem bastante informação, porque como médica, é meu interesse realmente que as pessoas comecem a ter mais consciência daquele hábito, né? Por que se fuma há tanto tempo no mundo, né? Qual era o intuito, que depois se tornou isso? Então, eu espero que a gente consiga já trazer esses questionamentos. Então, já há muito tempo, não só no tempo das diligências, mas por que eu falo então dos filmes de faroeste, né? Porque foi uma forma de difundir, a partir do uso em larga escala do cigarro, uma forma da propaganda mesmo do cigarro, né? Que aquilo era um estilo de vida, né? Enfim, bom, a partir do século XVI, vem para a Europa, começa a fumicultura, produção em larga escala, e com a industrialização, então, a gente tem uma difusão muito maior, não só da produção, quanto do uso e dos incrementos dos produtos, das toxinas do cigarro, no século XX, né? Com a era da industrialização. E por que é tão importante a gente falar sobre os males à saúde do cigarro, né? Nós não estamos aqui com o intuito de julgamento, e sim de fazer conscientizar. Então, o cigarro ele está envolvido em muitas doenças,
Não é só, geralmente as pessoas falam, ah, mas eu não tenho câncer de pulmão, então eu posso fumar. Nossa, ele não está só envolvido no câncer de pulmão, e 90% das mortes por câncer de pulmão são causadas pelo tabagismo. 90% só pelo câncer de pulmão, 90% deve-se ao tabagismo, mas outros tipos de cânceres também, esôfago, estômago, mama, bexiga, intestino, fora doenças não só relacionadas ao câncer ou às neoplasias, mas também doenças crônicas com grande impacto socioeconômico, com grande impacto também na saúde mental, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral. Muitas doenças são causadas pelo cigarro, né? Dificuldade da circulação, problemas de circulação, amputações, internações em emergência, em UTI, infarto agudo do miocárdio. Então nós estamos, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar. A gente precisa falar sobre isso, né? Existe um estudo, né, que saiu no ano passado, no ano de 2025, no site do INCA, que aliás eu sempre aconselho vocês a entrarem em sites governamentais e do INCA sobre o impacto do cigarro na saúde, e saiu um estudo muito interessante, né, da divisão lá, que é responsável pela redução dos riscos. Que seria esse estudo? Se os médicos em consultas de rotina comuns, não só na área oncológica, que é a área onde eu atuo, mas numa consulta de rotina de um posto de saúde, de um consultório, de um ambulatório, se o médico fizesse uma pergunta, né, simples para o paciente, ou questionasse se ele fuma, se ele tem interesse em largar, ou seja, se ele abordasse o tema, e não precisa muito tempo para isso, bastam 3 minutos de conversa. Só essa atitude dessa conversa rápida sobre o tabagismo reduziria a quantidade de tabagistas em quase 1,5 milhão. Por quê? Porque ali a pessoa começa a ter a intenção de parar. Não necessariamente teve impacto no número dos fumantes, né, novos, mas aqueles que já fumam começam a ter a intenção de querer parar, bastando essa conversa rápida, curta, objetiva com o médico. Então, o que vale, né, aqui é a gente trazer à tona não só para a população, para os fumantes e não fumantes, mas para os profissionais de saúde também, estarem atentos, né, para essa comunicação rápida, objetiva, com a intenção de trazer a consciência. É muito mais importante a intenção de trazer a consciência o mal que aquilo pode causar à pessoa, do que simplesmente criticar ou julgar. Até porque, claro que nós sabemos que muitos fatores, inclusive relacionados a estresse, que é o que os pacientes relatam, levam eles a fumar. Então a gente tem que orientar que aquilo vai fazer mal, né? Que existem muitas outras formas da pessoa lidar com o estresse. Então esse estudo eu vou deixar aqui embaixo, ele é muito importante. E nós temos no Brasil, né, o Dia Nacional de Combate ao Cigarro, ao fumo, ao tabagismo, que é o dia 29 de agosto. E muitas coisas, né, são veiculadas, vídeos, orientações, né? E a importância também da gente falar dos nossos jovens começando a fumar, ou seja, e até cigarros eletrônicos, os vapers. A gente vai falar de tudo isso, né? Eu espero que vocês acolham com carinho aqui a minha intenção da gente começar a falar de uma forma mais carinhosa até. Por que é importante parar, né? E cuidar com as campanhas também, né? Cuidar, porque elas existem, existe a preocupação
socioeconômica, podemos falar um pouco em números também, tá? Números no mundo, por ano morrem cerca de 8 milhões de pessoas por causa do cigarro. 8 milhões por ano. 7 milhões pelo uso direto do cigarro, pelo consumo. 7 milhões. E 1 milhão, ou quase 1,5 milhão, por ser fumante passivo. E essa é uma notícia muito triste que eu dou, né? Uma pessoa que não quer fumar, mas ela convive com o fumante, ela também pode morrer, inclusive por câncer de pulmão, só pelo fato do convívio com a fumaça do cigarro. São números muito alarmantes, são números muito grandes. E veja bem, se a gente consegue conscientizar através de uma conversa, a gente está falando de uma promoção de saúde de baixo custo, né? Não tem custo o profissional de saúde sentar e conversar. Olha, você fuma? Há quanto tempo fuma? Você tem interesse em parar de fumar? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar a falar do tema, né, nas próximas vídeos que eu vou produzir, porque aí a gente já vai falar diretamente, né, do que causa no organismo, como procurar o profissional de saúde, a equipe multidisciplinar, tudo isso a gente vai falar, quais são as toxinas do cigarro, o que ele causa, né? O que cada toxina causa. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de ter voltado. Estava com saudade de estar no canal, ainda bem que eu já me recuperei, né? E um grande beijo a vocês, tá? Hoje eu vim a caráter justamente para poder fazer vocês se animarem com o tema, mas no sentido de conscientizar-se. É isso.